Você está no Terra TV e acompanha agora a entrevista sobre a conquista do Planalto pela petista Dilma Rousseff. Pela primeira vez em 65 anos, um presidente da República faz o sucessor pelo voto direto no Brasil. Lula apostou toda a popularidade em Dilma, uma companheira de governo desconhecida da maioria dos brasileiros e que jamais havia disputado uma eleição. A vitória sobre José Serra aconteceu no segundo turno, com 56% dos votos. O tucano ficou com 44%. Quem vai conversar com a gente sobre os desafios que aguardam Dilma Rousseff é Edinho Silva, eleito deputado estadual pelo PT de São Paulo e também presidente do diretório do partido no estado. Edinho, um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pela eleição e também parabéns pela eleição de Dilma Rousseff. Obrigado, Maria. É um prazer participar da sua programação e ter a oportunidade de dialogar com os assinantes, enfim, tentar esclarecer um pouco essa conjuntura nova que nós teremos aí pela frente com a vitória da Dilma. Ao chegar ao Planalto, qual deve ser a primeira ação da presidenta? Algo que já mostra a marca de Dilma Rousseff. Olha, quem conhece a Dilma, ela é uma gestora de pulso muito forte, né? E ao contrário de algumas avaliações que eu ouvi de ontem para hoje, nós não teremos uma transição tradicional como aquela que nós tivemos do Fernando Henrique para o governo Lula. Claro que não, a Dilma foi ministra-chefe da Casa Civil, ela tem o governo na cabeça e ela foi a gestora dos principais projetos desenvolvidos pelo governo Lula. Então, na verdade, é uma transição muito mais de atualização de dados, é uma gestão para que ela possa pensar algumas iniciativas para o início de governo. Agora, eu não vejo um início de governo tentando se diferenciar daquilo que o presidente Lula construiu. Ao contrário, eu penso que a continuidade do projeto desenvolvido pelo presidente Lula com o perfil dela, com a forma dela governar, que é muito próprio, que é planejar, certamente ela vai planejar os 4 anos de governo, ela já vai entrar no governo com os 4 anos planejados, ela vai planejar as ações, as iniciativas que ela vai mandar para o Congresso Nacional. Eu penso que essa vai ser a principal característica da Dilma. Agora, claro que ela tem que construir uma agenda para o Brasil. Não só o PAC 2, o Minha Casa Minha Vida 2, né, dar continuidade ao PAC 1, fortalecer toda a política desenvolvida em torno do pré-sal, com a criação de um fundo de erradicação da miséria, de investimento na educação, de criação de empregos por conta do investimento pesado que vai ser feito na área de ciência e tecnologia, né, também a busca de um modelo de desenvolvimento sustentável com respeito ao meio ambiente. Mas você tem uma agenda emergente que é a reforma política e a reforma tributária. Não dá para o Brasil continuar sendo governado, esse Brasil do século XXI, um Brasil que cresce 7,5% na economia, um Brasil que traz 30 milhões de brasileiros para a classe média, que tira 28 milhões de brasileiros da miséria. Esse Brasil é um novo Brasil. É evidente que não dá para esse Brasil ser governado com as regras da governabilidade do final da década de 80. Então esse é um grande desafio que nós teremos pela frente, onde você possa superar, inclusive, essa debilidade e as dificuldades enfrentadas pelo governo do presidente Lula em relação à governabilidade, mesmo com a formação de um Congresso favorável, porque a Dilma toma posse com um governo com um Congresso bem mais favorável do que aquele quando o presidente Lula foi empossado. Mesmo assim, eu penso que nós temos que mexer nas regras da governabilidade, nós temos que ter financiamento público de campanha, porque não dá, Maria, a cada 2, 3 meses você ter um escândalo envolvendo uma prefeitura, um governo estadual, mesmo agentes públicos do governo federal, e você não enfrentar o problema de fato, né? Que muitas vezes a governabilidade, ela sendo construída na negociação individual, né? Isso gera fisiologismo, clientelismo. Mas é isso que eu gostaria de saber, deputado. Como administrar uma coligação tão grande de partidos e qual deve ser o papel do PT dentro do governo? Olha, primeiro, o PT tem a presidente, então ele tem que entender, e o partido está maduro nesse sentido, ele tem que entender que ele tem a cabeça do governo. E a governabilidade, ela se dá por um governo de coalizão, isso se dá no Brasil e se dá em qualquer democracia do mundo. Então, muitas vezes eu vi a oposição, durante o processo eleitoral, dizendo porque
você tem que... O governo Lula compôs com a partido A, partido B, partido C. O Serra compôs na Assembleia Legislativa também. Né? Se você vê, ele tinha uma coalizão ampla na Assembleia. Se você pensar, o Aécio fez o mesmo em Minas. E assim por diante. Então, toda democracia você tem que formar coalizão para governar. Você tem que ter maioria para governar. Seja no Brasil, seja nos países parlamentaristas, seja nos países presidencialistas. Então, o que você tem... que compor o governo enxergando aquilo que você quer efetivamente construir como políticas públicas, como programa de governo. Isso, eu penso que a Dilma tem clareza, ela apresentou ao Brasil uma proposta de governo e ela vai compor a governabilidade, ela vai construir a sua governabilidade considerando esse programa de governo. Então, ela tem que compor com os partidos? Tem, mas é evidente que os partidos têm que ter quadros partidários com capacidade de gestão para desenvolver esse programa que está aí. Agora, a governabilidade, o que eu penso que é o problema da governabilidade é a negociação individual, é a negociação no varejo. Quando você manda uma iniciativa para a Câmara dos Deputados, ou quando o Senado vai votar, ou mesmo quando a Assembleia Legislativa de um Estado vai votar, ou uma Câmara de Vereadores vai votar, e você tem que negociar individualmente. Isso abre espaço para o fisiologismo, para o clientelismo e muitas vezes abre espaço para a corrupção. E a mesma coisa, Maria, é você também ter que muitas vezes conviver com os interesses privados na esfera pública. Por isso que nós defendemos financiamento público de campanha. Porque se você tiver financiamento público de campanha, você afasta os interesses privados da esfera pública. Então, a reforma política é prioritária. E a reforma tributária, nós temos que desonerar cadeias produtivas importantes para que o Brasil possa aproveitar esse ritmo de crescimento de 7, 7,5% e que cadeias produtivas possam se fortalecer e que nós possamos provocar justiça tributária. Portanto, que o pequeno pague menos e que aqueles que não investem na produção, que não acreditam na produção, paguem mais, como nas economias mais desenvolvidas do mundo. Então, essas duas agendas são emergentes, reforma política e reforma tributária, bem como também a agenda do pré-sal, que é a agenda do momento, é a agenda que efetivamente significa o passaporte para o futuro brasileiro.